Boa tarde, pessoal. Hoje, a Lara e eu falaremos um pouco sobre a modelagem de fluxo e transporte reativo. Abordaremos os principais tópicos relacionados às vantagens que esta acoplagem pode trazer e como pode ser aplicado principalmente na indústria da mineração. Nós somos a WST, somos uma empresa que atua oferecendo diversos serviços técnicos que podem estar envolvidas em diferentes áreas. Pode ser tipo hidrogeologia, hidrogeotecnia, hidrogeoquímica, hidrogeologia, gerenciamento de dados, tecnologia. Mas além disso, também oferecemos alguns produtos e treinamentos. Dentro dos produtos oferecemos softwares hidrogeológicos, softwares geotécnicos, sensores data logger, e dentro dos treinamentos nós oferecemos webinars, assim como a gente está apresentando agora. Fazemos cursos online, presenciais, ao vivo, gravados, personalizados. Fazemos também workshops e também contamos com um canal de YouTube. Entrando um pouquinho mais em detalhe, né, dentro dos serviços que nós fazemos, por exemplo, aqui na direita, tem uma esquematização dos tipos de trabalho que a gente aborda, tanto desde trabalhos em campo, que envolve cadastramento de nascentes, monitoramentos, até abordar trabalhos mais de modelagem numérica aplicadas à geotecnia, hidrogeologia e geoquímica, além de também informações, gerenciamento de informações, gerenciamento de banco de dados. E aqui lá embaixo, na esquerda, tem algumas das empresas que confiam em nós. Já são nossos clientes já há alguns anos e temos já uma confiança com eles também. Agora falando de uma forma mais específica, né, falando já principalmente dos tipos de serviços que nós vamos envolver hoje, sempre existe uma necessidade por parte do cliente, né, que deriva em um diagnóstico inicial. Esse diagnóstico inicial se refere a abordar o que o cliente precisa que nós façamos, né? Tipo, pode ser um monitoramento, uma análise de dados, ou estudos de áreas contaminadas, estudos hidrogeológicos, bioquímicos, e entre outras, né? E a partir disso, nós começamos para uma previsão. A previsão já é uma abordagem mais específica. Nós temos que decidir se vamos fazer uma modelagem, sei lá, geoquímica ou uma modelagem numérica hidrogeológica, visando atender os objetivos, né, as necessidades do cliente. Hoje, neste webinar, nós vamos focar principalmente na modelagem numérica geoquímica, na modelagem numérica hidrogeológica e como essas duas podem interagir para obter uma melhor resposta em termos de qualidade e acurácia dos resultados. Com essas duas abordagens, por exemplo, que eu estou mencionando agora, né, a geoquímica e a hidrogeológica, a gente já passa para oferecer a solução, que já seja tratar, ajudar na toma de decisões de remediação da contaminação, instalação de sistemas de rebaixamento, né, entre outras. Em, mas mesmo assim, né, seja a abordagem qual for, normalmente nós abordamos uma metodologia que tem a ver com monitoramento de dados, gerenciamento de dados e demais. Especificamente falando hoje, o assunto do webinar de hoje é sobre o modelo de fluxo, né, e transporte reativo. Então, uma das principais bases que nós precisamos rever são conceitos básicos sobre equações de transporte de contaminantes, a fim de entender as reações mais complexas, por exemplo, né? Eu trouxe aqui para vocês uma equação geral, só para poder explicar os principais mecanismos que o contaminante experimenta durante algum transporte de pluma, por exemplo. A primeira parte, o comportamento, por exemplo, uma pluma de contaminante que é controlada por advecção. A advecção se refere ao comportamento do contaminante influenciado apenas pelo movimento da água subterrânea. Como nós podemos ver nesta parcela da equação, está influenciada a velocidade do fluxo e a concentração presente, né? Imaginando, por exemplo, se nós tivéssemos uma concentração aqui, uma concentração constante que contamina de forma, assim, contínua, né, um aquífero, nós teríamos uma pluma que mexe nesta direção, influenciado pelo movimento das águas. Mas, além disso, não é só o comportamento do transporte comportado só pela advecção. Também influencia a dispersão, que tem a ver já, por exemplo, quando um contaminante experimenta algumas variações nas velocidades dentro do mesmo poro dos meios porosos, né? Valga a redundância. Mas, além disso, também existe uma influência por as gradientes das concentrações que existem dentro da mesma pluma.
Já aí entram outros parâmetros. Pode ser a dispersão, que está aqui, e a dispersão está constituída por uma dispersão hidromecânica e uma dispersão mecânica e uma difusão molecular. Considerando esses dois aspectos, uma pluma, além de se mexer por velocidade da água, também começa a se espalhar por essa diferença de concentração das concentrações, né? Além disso, existem outras duas variáveis que se encontram envolvidas dentro do transporte, que são as fontes e sumidouros, que normalmente estão relacionadas a alguma, numericamente falando, alguma condição de contorno que aporta ou subtrai concentração de um aquífero. A outra são as reações, já, né? Essas reações possuem uma complexidade que pode variar dependendo das variáveis envolvidas. Por exemplo, podemos estar inicialmente não considerando reações, seria uma avaliação só de transporte mesmo. Poderíamos considerar reações de primeira ordem, para reações sequenciais, ou fazer uma abordagem mais avançada, abordando o transporte reativo, que é principalmente o tópico de hoje. Mais adiante eu vou explicar assim um pouco mais a detalhe. E, enfim, outro mecanismo que afeta principalmente o transporte de contaminantes é o retardamento, né? Aqui, esse retardamento também pode ser abordado de diferentes formas, com complexidades diferentes, bem, visando atender um objetivo diferente também. Poderíamos usar isotermas, que são uma abordagem já bastante tradicional na área de transporte de contaminantes. Mas, ao usar transporte reativo, também existem metodologias mais avançadas que, por exemplo, mudam a isoterma que nós vamos utilizar, dependendo de um cálculo de pH diferente, né? Ou também existem outras metodologias, que é, por exemplo, o DDL, que é o Diffusive Double Layer, que são uma metodologia mais avançada também. E assim, considerando todas essas variáveis, se resulta em uma pluma, como nós estamos vendo aqui. Por exemplo, só com advecção, seria esse aqui. Com advecção e dispersão, seria uma coisa assim. Com advecção, dispersão e sorção, a pluma espalharia menos, né? Porque o meio poroso começa a absorver o contaminante. Mas assim, por que que é importante avaliar a complexidade das tipos de reações que podem ser abordadas, né? Porque dependendo das objetivos, você precisa escolher uma dificuldade para abordar, né? Por exemplo, tem casos onde nós podemos abordar apenas modelos de transporte de massa sem reações, tem outros onde você precisa já considerar algumas reações que, que podem ser relativamente simples, né? Por exemplo, adotar um decaimento de primeira ordem, que é onde se considera que a concentração varia de forma constante, só que com essa abordagem a concentração pode cair e não existe um limite. É por isso que uma segunda abordagem um pouquinho mais complexa é fazer decaimento de primeira ordem com algum limitante, seja se por falta de oxigênio ou alguma bactéria. E um pouco mais aumentando a complexidade, é possível também fazer estudos de decaimento sequencial, onde uma substância decai, forma outra substância e forma uma outra substância, sequencialmente, né? Daí o nome. Mas assim, tem outros casos que já vão mais além desse tipo de abordagens, onde você precisa, por exemplo, estudar o pH que se forma, as condições redox, né? Tem situações onde você precisa estudar a cinética das reações, se precipitam minerais, se dissolvem. Em questões de, por exemplo, se precipitam minerais, é possível que alguma barragem de rejeito, né, experimente colmatação de dreno, né, porque existe precipitação dentro da drenagem interna e acaba colmatando e é perigoso, né? Também disso, além disso, existe a dissolução de minerais que podem gerar caminhos preferenciais de fluxo, gerando piping dentro das barragens. É por isso que, em que casos, respondendo à pergunta, em que casos nós deveríamos fazer estudos de transporte reativo? De forma geral, né, seria quando existe alguma transferência de carga química entre fases, ou quando existe precipitação de solução de minerais, né, que são modelos, que são respostas que vamos dizer, as abordagens mais conhecidas não abordam. Mas para falar de um termo mais comercial, seria, por exemplo, quando a gente quer
estimar um diagnóstico de composição química de efluentes, por exemplo, a água que sai de uma pilha após reagir dentro da mesma estrutura. Uma previsão de drenagem de mina, quando a gente precisa estimar o pH, liberação de metais, estimar mistura de soluções, quer dizer, quando você precisa injetar uma água com uma concentração, mas já tem uma outra concentração dentro do aquífero, estimar o que vai acontecer, se vai precipitar ou dissolver. Além disso, estudar também simulações de retardamento de fluxo por variação de densidade de uma solução, ou também até para estimar reservas líquidas dentro de salmouras. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês de uma aplicação que a gente desenvolveu dentro da WCT. É, esse aqui é um modelo numérico. Esses pontinhos amarelos que nós estamos vendo aqui são poços de injeção que estão injetando cálcio, né? E era de principal interesse do cliente observar como que essa pluma ia evoluindo, né? Para ver se ia existir um grande desplaçamento que ia contaminar outras áreas do aquífero. Esse seria um caso de injeções por poço de injeção, mas existem outro caso aqui também, que tem a ver com dissolução e precipitação de minerais. Essas soluções de filtração podem gerar dissolução de minerais e contaminação dentro da solução de um aquífero, né? Por exemplo, como eu falei anteriormente, dentro de uma estrutura geotécnica, isso pode causar problemas importantes, seja colmatação de dreno ou gerar caminhos preferenciais dentro do maciço, porque isso pode acabar gerando uma erosão interna que representa um perigo, né? Completando o que o Juan disse, tanto na injeção, que era o exemplo anterior, quando a gente injeta algo, pode causar essa dissolução, que nem a gente está vendo nesse segundo exemplo, como hoje em dia muito se fala em recargas artificiais de aquífero. Então, se você injeta para recarregar artificialmente o seu aquífero, sem entender que composição você pode pôr ali, você pode causar um problema maior do que a falta d'água, porque você pode impactar na composição do seu recurso, piorar a qualidade da sua água, como você pode acarretar em uma dissolução preferencial, como aqui nesse exemplo, tudo que está mostrando que está em valores verdes e roxos, no exemplo da esquerda, da direita, está dissolvendo minerais. E tudo que está em vermelho mais escuro está precipitando. Então, num primeiro momento, a entrada de uma solução está dissolvendo minerais, atingindo o equilíbrio e depois precipitando esses minerais. E isso pode levar em uma sequência de problemas dentro do seu aquífero, tanto na parte de contaminação, como no exemplo anterior e no exemplo ao lado, quanto um problema geotécnico, como o Juan falou, criação de poros ou comatá. Obrigado, Lara, pelo complemento. E prosseguindo aqui, essas típicas aplicações podem ser feitas em diferentes modelos, só que não todas podem abordar as complexidades necessárias. Por exemplo, aqui, o Mintec foi um dos primeiros modelos, que na verdade não é um modelo propriamente dito que faz transporte, é um modelo apenas de equilíbrio e especiação termodinâmica, né? Evoluindo já, temos aqui outro, que é o MINEP, ou MINEP Pro, que também é bom, mas apresenta uma limitação de banco de dados termodinâmicos. A Lara vai explicar melhor mais para frente como que nós podemos adotar um banco de dados e editá-lo para melhorar nossos resultados. Uma ferramenta já mais conhecida é o PHT3D, que já linka o Frixi com modelos Modflow. Aí já seria uma interação entre o fluxo computado por um software de fluxo mesmo, 3D, e as reações químicas. Uma limitação desse aqui é que apenas trabalha com ambiente saturado. Então, estudar as concentrações na área não saturada é uma limitação mesmo. O FAST é outro software que utiliza diferenças finitas, que nem o Modflow, para fazer simulações de fluxo. Só que não é apropriado também para avaliar uma zona não saturada, um fluxo multifásico ou fluxo dependente da densidade.
Outra ferramenta a mais é o GeoChemist Workbench, que na verdade é um dos softwares também bastante utilizado nos Estados Unidos, é o concorrente do Flixi, só que apresenta algumas limitações em 3D. Já o PyChem, é a ferramenta que nós vamos utilizar hoje, integra Flixi com FreeFlow, né, que é relativamente novo e apresenta certas vantagens. Dentro delas, por exemplo, ele apresenta grandes vantagens que já vêm dentro do mesmo FreeFlow, que, por exemplo, ele utiliza uma metodologia de elementos finitos, uma formulação implícita e, portanto, o método numérico acaba sendo mais robusto, né? Tendo menos problemas de convergência, dá para criar geometrias complexas, já seja com fraturas, elementos discretos, né, que normalmente nos aquíferos, né, os sistemas hidrogeológicos usualmente estão presentes e que sempre foi difícil representar, né. A diferença dos softwares anteriores é possível modelar o transporte na zona não saturada, é possível eh, é possível modelar também a anisotropia, tanto em termos de condutividade hidráulica como no tensor de dispersão, né? Além disso, é possível também computar alguns parâmetros auxiliares, seja o número de Courant ou o número de Peclet. O número de Courant e o número de Peclet são parâmetros bastante interessantes que nós podemos observar para tentar garantir uma estabilidade numérica no nosso modelo, né? O número de Courant pode-se entender como que fosse um número, se pode se entender como que representa o número de elementos que o soluto atravessa, né, em um passo de tempo. E, de forma geral, é importante manter esse número ao redor de um ou menos a um, né, só para evitar problemas de instabilidade. Já o número de Peclet é um número que pode se entender como uma relação entre o componente da advecção e a difusão, em um problema de transporte, né? E normalmente é bom ter um número ao redor de 2 para evitar problemas de instabilidade. Neste exemplo, chegou até 4, mas como não está perto da área de interesse desta área, então continuamos desse jeito para ficar também com uma menor quantidade de custo computacional, né? Eh, a vantagem aqui, que eu já estive falando durante essa apresentação, é que existe grande variedade de processos de transporte, né? E finalmente, uma visualização, é, uma grande fortaleza do FreeFlow, que, por exemplo, aqui estou vendo como as partículas vão se mexendo ao longo do tempo, né? E é interessante porque permite até visualizar e tomar melhores decisões em comparação a outros softwares. O objetivo de selecionar melhores estimativas e até ferramentas para remediação. Eh, mas como que essa integração numérica é feita, né? Como nós podemos ver aqui, a equação governante que se respeita é essa aqui. E a saturação relativa em termos de concentrações de um soluto está relacionada com este parâmetro aqui. Podemos ver que dentro desse componente estão as mols da solução multiplicado por a massa molar e pela concentração, né? Essas variáveis aqui são as mesmas que vimos na primeira equação, que essa aqui é a velocidade de Darcy, a concentração, o tensor de dispersão e a concentração, né? Esse aqui é um S que representa quanta massa entra ou sai do sistema com base a essas reações, né? E para entender um pouco melhor como que o Flixi e o FreeFlow funcionam, podemos ver esse esquema aqui, né? Basicamente, nós começamos definindo uma geometria, uma discretização, inserimos parâmetros de fluxo e transporte, as condições de contorno e condições iniciais, e uma configuração das reações que nós queremos representar no Flixi. Ele passa para aqui, o primeiro que faz é computar as velocidades e também as concentrações iniciais, passa para o Flixi, ele faz as computações das reações, e essa nova distribuição de reações, perdão, essa nova distribuição de concentração, ele volta pro FreeFlow, vamos dizer. Ele computa novas concentrações, novas velocidades e de volta. E assim, continua com esse fluxo até chegar até a solução que você está esperando. O PyChem, né, a integração do Flow e Flixi, ele traz diferentes vantagens, né, que na verdade já estão integradas dentro do Flixi, né, por isso que dá para acoplar, mas dentro deles estão as reações de dissolução e precipitação de minerais, reações que dependem da temperatura e pressão, alguns cálculos avançados, né, que dependem da densidade,
perdão, cálculos avançados de densidade a partir da composição iônica, né? Algumas reações cinéticas que dependem da especiação da solução, e finalmente reações de complexação de superfície com cálculos opcionais de dupla camada difusa. Isso aqui é uma abordagem interessante, especialmente para pessoal que tenta modelar a absorção de metais pesados, né? Porque aborda uma complexidade maior em relação às isotermas que convencionalmente se usam. É, e só para adicionar mais uma coisa, normalmente nas abordagens mais tradicionais, vou dizer, normalmente nós se adota um modelo de isoterma e você faz a simulação desse jeito. Só que ao acoplar essa metodologia, você pode calcular o pH, o Frixie que calcula o pH, e com base a esse pH você vai mudando a taxa de absorção, que é bastante interessante para esse mesmo caso que eu falei, né, metais pesados. Agora eu vou dar a palavra para a Lara para explicar também como que o Frixie funciona. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Frixi. O Frixi é um código que foi desenvolvido em 95 e ele é de domínio público, disponibilizado pela ISGS, e ele significa pH, redox e equilíbrio. Então, ele vai simular as reações entre soluções e sólidos e gases, que estão condicionadas ao equilíbrio termodinâmico, às condições redox e às variações de pH. Ele é mantido e atualizado por dois geoquímicos, o Tony Apelo e o David Parkhurst, e hoje já está na versão 3. Então, o Paikin ele já atualiza com a versão 3 do Frixi. Não quer passar? Aqui. E ele funciona como um bloco de notas. Esse é a interface do Frixi tradicional. Então, você vai escrever em uma linguagem própria o seu modelo, as suas reações a partir de alguns blocos de dados, como o bloco de dados que diz qual é a sua composição de solução, quais são as suas seus minerais que estão em fases de equilíbrio ou em fases reativas, ou quais são as suas superfícies de absorção, de troca catiônica. Existem diversos blocos de dados que você pode inserir dentro do modelo. Não é uma linguagem tão simples, mas existe uma série de material de apoio e existe uma comunidade bastante ativa que você sempre pode tirar dúvida. Então, não é um bicho de sete cabeças. Ele não tem uma interface gráfica, ele até gera alguns gráficos, mas ele não vai gerar um modelo 2D, um modelo 3D visual para você apresentar ou para você entender o que está acontecendo. Então, o modelador tem que usar a imaginação para criar a sua estrutura, a sua área dentro do Frixi. Ele existe, o Frixi Interactive, que é uma interface mais amigável de trabalhar do que só o bloco de notas, que existem, os blocos de dados estariam dispostos aqui, que você conseguiria inserir de uma forma mais simples suas soluções, suas fases de transporte, suas fases de equilíbrio e assim por diante. Dentro do Flixi existe uma série de formas de você trabalhar as suas reações químicas que estão associadas a bancos de dados termodinâmicos diferentes. Esses bancos de dados vão conter quais são as espécies químicas que você vai trabalhar e como elas vão complexar com minerais, quais são as fases minerais disponíveis, quais são as constantes que regem a interação entre a solução e a mineralogia ou seu ambiente. Aqui tem alguns exemplos dos bancos de dados. Existem artigos científicos como esse de Lu et al. De 2002 que explica quando é melhor recomendado cada um desses bancos e como eles foram desenvolvidos. Então, o Frixi.dat, que é o banco de dados padrão, ele é bem complexo, ele é bem completo, perdão. Ele não possui interação com arsênico, às vezes é muito interessante para mineração de ouro, por exemplo, mas ele é um banco de dados fácil de mexer, fácil de entender. Já o WaterQ4F, ele inclui mais elementos traços do que o Flixi.dat. O CodeChem
Ele é um banco de dados para alta salinidade e para ambientes de baixa temperatura. Ele foi desenvolvido, por exemplo, para simular interações planetárias, como que é a solução que migra em Júpiter. Então, criaram-se um banco de dados que seja desenvolvido só para esse tipo de problema, baseado num outro banco de dados, que é o Pteaser, que é para modelos de alta salinidade, muito aplicado, por exemplo, em salares, em salmouras, e agora que estamos na fase da exploração de lítio, então ele é muito aplicado para esse tipo de situação. O LLNL é um banco de dados que ele é mais completo em termos de mineralogia, então você tem uma série de minerais disponível para você inserir de forma nativa no banco, que já está prontinho, você não precisa inserir. Ah, mas no meu estudo, eu vi que tem um mineral muito específico, um mineral que eu dei um nome, porque não tinha nem na bibliografia esse mineral. Você pode criar seu banco de dados próprio, você pode editar bancos de dados pré-existentes e inserir informações que você deseja dentro do seu banco de dados. Então, essa é a maravilha do Flixi, ele é super flexível para você inserir as suas informações e as suas reações da forma com que você deseja. Mas como que ele funciona? Então, como eu já falei, ele não tem muita interface gráfica. Você não vai criar um desenho da sua estrutura ou da sua área e você vai conseguir ver as interações no seu modelo. O Flix é como se fosse um Becker que você pode subdividir em células e você vai inserir nessas células qual é o seu sal, seu reagente. Esse sal pode ser algo como um sal de cozinha, algo salino que vai dissolver de forma fácil, ou uma rocha, uma mineralogia específica de uma determinada rocha que vai interagir mais lentamente com a sua solução. E o desafio é: eu tenho uma barragem e eu quero saber qual que é a composição do meu dreno de fundo. Qual solução que ela vai gerar agora, que eu consigo medir, ou daqui 20 anos, 10 anos, 100 anos, sei lá. Então, esse é o desafio do Frixi, é tentar simular essa estrutura, que tem uma geometria própria. Então, como que ele vai como que ele vai simular o transporte? Como eu falei, tem uma célula e ela vai fazer a direção do fluxo sempre para baixo ou para cima. Mas vai ser sempre um fluxo unidirecional dentro do Flixi. E você ajusta o tamanho de cada célula a partir do tempo que você quer que cada do, do, da- do tamanho da sua área, perdão, tamanho da sua estrutura, e você pode ajustar a partir de uma velocidade que você calcule a partir de equações e da hidrologia bem reconhecidas, como as equações de Darcy ou as equações de Van Noten para a zona não saturada, você estipula a velocidade do seu fluxo. E com isso, você vai dizer qual que é o tempo e o tamanho de cada uma das suas células. Então, você estabelece a partir de uma equação em um momento único. Então, você pode até separar em zona não saturada e zona saturada, mas você vai ter um valor único que você vai extrapolar para a sua célula. Então, é essa simplificação, então, única e aplicar o seu tempo resultante no Flixi. Uma outra opção é, ao invés de você calcular unicamente uma equação e ter um valor de velocidade que você vai inserir dentro do seu Flixi, é você se apoiar em modelos hidrogeológicos já reconhecidos, como o FIFLOW. Então, você pode simular uma estrutura no FIFLOW e ver o tempo que a sua partícula, qual que é o tempo que vai gerar para a água passar por toda a sua estrutura e utilizar o output que você tem do seu modelo de fluxo no FIFLOW para dentro do Flixi. Então, o FIFLOW como um apoio ao seu modelo geoquímico. A outra opção é você acoplar o seu modelo de fluxo ao seu modelo geoquímico. Então, ao invés de você ter um output que você usa como dado de entrada, as duas coisas vão trabalhar juntos. E esse é o objetivo do nosso webinar de hoje, é mostrar como a gente tem feito isso. Isso pode ser realizado tanto no Modflow, a partir do PHT3D, com a limitação de ambientes saturados, ou você pode usar o Pychem, que vai integrar o Flixi com o FIFLOW. E aí você não tem tanta limitação de ambiente saturado.
Tá, a gente falou que dá para fazer isso, mas o que que eu preciso para fazer isso? Dentro do nosso YouTube, a gente já tem um webinar que fala detalhadamente todos os dados de entrada para o modelo geoquímico, como dados de hidrogeologia, com condutividade, tipo de material, porosidade, como dados de hidroquímica, como qual que é a composição da sua solução, qual que é a água intersticial do seu meio, se tem interação com a água subterrânea, com a chuva, e por aí vai. Hoje a gente vai falar de três parâmetros em especial: a composição química da solução, a composição da mineralogia na área de estudo e a importância do projeto. Como eu falei antes, o Frixi não simula isso. Então, essa é a beleza de você integrar as duas coisas, porque você pode simular o seu desenho, a sua área, tanto num desenho de AutoCAD, um projeto geotécnico, como um modelo geológico em Leapfrog, e inserir todas as suas informações de mineralogia e solução quando você carimba isso dentro do FIFLOW. Como você vai fazer isso? Então, vamos falar um pouquinho da solução e da mineralogia. É possível você estipular a mineralogia e a solução de uma forma padrão para suas unidades. Então, você pode pegar e falar assim, bom, vou entender qual que é uma composição característica para o meu aquífero, para a minha unidade hidroestratigráfica de modo geral, para a minha barragem, qual que é uma composição mineralógica, uma composição da minha água intersticial, e você insere aquilo como um valor único para cada unidade que você tem. Ou você pode inserir para cada nó, para cada elemento do seu aquífero, uma composição específica. E como que você faz isso? Então, ou você vai trazer dados estatísticos para te auxiliar, para você conseguir inserir uma composição característica. Isso pode vir por uma média, por uma mediana, por um máximo, a partir do que você quer simular, ou ainda coisas que não são tão comuns, mas quando você está trabalhando em ambiente de remediação e áreas contaminadas, acaba sendo bastante útil, que é a moda. Então, qual que é o seu valor mais frequente? Então, entender qual valor estatístico vai representar melhor a sua área, para aí sim você inserir o seu valor característico, ou se apoiar em interpolações, que podem ser utilizados a partir de krigagem, modelagem IDW, vizinhos próximos, cokrigagem. Nesse exemplo aqui, a gente usou a cokrigagem, com aqui a gente tem um mapa de isópacas, aqui a gente tem dados medidos de mineralogia. Então, você vê que os nossos dados de mineralogia não estão bem distribuídos, mas a gente tem um mapa de isópacas defeitos da área. Então, a gente tem espessura de cada mineral em uns determinados pontos da área. Então, a gente pode usar das duas informações para basear nossa distribuição mineralógica. Então, a gente tem uma informação mais refinada da nossa mineralogia, e a partir daí a gente pode pegar todos os nossos nós do modelo e carimbar eles com a mineralogia que a gente quer inserir. Tá, mas quando que a gente vai usar isso? E por que que é importante ter essa mineralogia e essa solução bem definida? Porque nesses modelos Frixie, a gente consegue simular a interação entre a solução e os minerais. Então, se a água está dissolvendo um sal, ou se tem um mineral precipitando no seu dentro de fundo. Então é importante você saber qual mineral que você tem e qual solução naquele ponto, para ver o que está acontecendo naquele ponto. E uma vez definida essa abordagem, você tem duas formas de trabalhar com a sua mineralogia e solução. Em equilíbrio termodinâmico, em que você tem as fases líquidas e sólidas buscando equilíbrio de uma forma instantânea, ou você pode trabalhar com a cinética de reações. Então, as fases líquidas e sólidas vão buscar o equilíbrio respeitando equações. Então, e cada mineral tem equações específicas que você pode buscar no seu banco de dados, que você pode buscar na literatura, que vão determinar a taxa que essa dissolução ocorre, ou essa precipitação ocorre, a partir do que
qual o gatilho da sua solução, o que controla, o que rege a sua reação entre solução e mineral. Aqui é um exemplo de um modelinho simples, dizendo qual seria a relação do sulfato, a dissolução de um sulfato, transferência do sulfato para a solução sem a cinética, ou seja, toda a mineralogia disponível foi dissolvida instantaneamente, ou vamos aplicar a cinética e ver qual é a taxa de dissolução daquele mineral com o tempo. Então, você vê que não é uma dissolução instantânea na natureza. O mineral não passa para a água de forma assim que a água encosta nele. Ele vai reagindo e liberando aos poucos. Então, entender qual o seu mineral e como que ele reage com a água é de extrema valia para você inserir dentro do seu modelo que você quer ver. Tá, e como que você avalia essa dissolução e como que está o equilíbrio? Em linhas gerais, existe webinars dentro do nosso canal que se aprofundam mais nisso dentro dos nossos cursos, mas de uma forma bem simplificada, vamos falar que a gente pode avaliar o equilíbrio a partir do índice de saturação. Se o índice de saturação do mineral está maior do que zero, e o Frixit te dá esse índice de saturação como output, você tem uma tendência, um potencial para o seu mineral ser precipitado a partir da solução. Se seu índice de saturação for zero, a sua solução está saturada ou em equilíbrio, ou seja, não há reação entre a fase mineral e a solução. E se você tem um índice de saturação negativo, sua solução está insaturada. Então, o seu mineral tem potencial para ser dissolvido quando em contato com a solução. Nesse exemplo ao lado aqui, você tem três linhas de equilíbrio. Então, você tem a linha de equilíbrio, ou seja, onde você tem índice de saturação zero, a partir de uma concentração constante de cloro, de cálcio, de magnésio, de vários parâmetros, e a gente pediu para falar, tá, varia o sulfato e varia o sódio. E me diz o que acontece com o meu equilíbrio. Então, você vê que nesse exemplo, quando você tem uma concentração, por exemplo, de 100 de sódio, se você não tem sulfato, você tem uma insaturação de glauberita, que é o mineral que a gente está avaliando, que é o mineral que é um sulfato de sódio e cálcio. Se você vai aumentando a concentração de sulfato em um sódio constante, você começa a ter a precipitação desse mineral, ou seja, o mineral começa a estar saturado em comparação com a solução, tendendo a ter uma precipitação. E a mesma coisa acontece com o sulfato, se você tem uma redução do sulfato, você tem uma redução na linha de equilíbrio. Então, você tem que entender o que rege o equilíbrio do seu mineral. Aqui a gente sabia que tem uma interação do sulfato e do sódio, mas você sempre tem que ver quais são os fatores que regem essa estabilidade. E qual abordagem eu devo adotar? Como tudo na geologia depende. Então, primeiro você tem que entender seus dados. Então, os dados recebidos e encontrados na bibliografia são suficientes para o que você quer? Há na literatura equações que regem essa cinética? Porque se você não encontrar, se você não tem, você vai ter que trabalhar com equilíbrio termodinâmico. Então, e usar de artifícios matemáticos para te auxiliar nesse trabalho de modelagem geoquímica. E se você não tem, você fala assim, nossa, eu sei que minha solução, meu mineral naquela área é muito específico. Então, você pode trabalhar com testes experimentais, existem essa possibilidade. Num cliente nosso existia, e a gente viu que se a gente trabalhasse com o mesmo mineral, com os dados estipulados experimentalmente, o dado é dado pela equação Pitizer, o banco de dados que já vem no Flixi, e o banco de dados que a gente encontrou na literatura de Toner e Caitlin, você tem resultados diferentes, a partir de diferentes temperaturas. Então, nesse caso, o dado experimental foi extremamente útil para o nosso trabalho. Outros pontos que você deve pensar. Qual que é o objetivo do seu modelo? Às vezes as coisas simples podem resolver mais do que criar um super modelo com cinética e um monte de fases minerais. Então, entender qual que é o seu objetivo. Respeitar o modelo conceitual. Então, modelos diferentes
e ambientes diferentes, você pode ter fases que estão em equilíbrio ou que necessitam cinética. Então, você tem que entender qual que é a sua premissa, qual que é o seu modelo conceitual. Isso, às vezes, não é bem pensado. Vou dar um exemplo. Numa salmoura, uma exploração de lítio, por exemplo, a gipsita provavelmente vai estar em fase cinética. Em compensação, no modelo de pilha de barragem de ferro, a gipsita é um sal extremamente solúvel e ela vai estar em equilíbrio termodinâmico. Então, você entender onde você está e o que rege as suas equações é realmente muito importante. E entender a sua capacidade e tempo de processamento, porque isso vai impactar no seu. Equações cinéticas demoram muito mais para serem processadas e tem uma instabilidade numérica muito maior do que relações de equilíbrio termodinâmico dentro do seu modelo. Então, você entender onde você está e o que você pode fazer dentro do seu computador, do seu processamento computacional e de tempo para o seu cliente também é importante. Agora vamos falar do Python. Falamos um monte de Flixi, falamos um monte de Fiflow. O que que eu preciso para inserir no meu Python? Então, primeiro passo, quais são as suas condições iniciais? Como a gente falou, qual a composição mineralógica em cinética ou em fase de equilíbrio termodinâmico? E quais são as soluções em cada unidade hidroestratigráfica dentro do seu modelo. Uma vez que você já tem seu modelo FIFLOW feito, seu modelo de fluxo já calibrado, teu fluxo bonitinho. E quais são as condições de contorno que você quer inserir dentro do seu modelo? Por exemplo, uma água de injeção, uma recarga artificial, uma contaminação, você tem uma fonte de contaminante que você quer simular e ver como se propaga, e qual é o output desejado. O output desejado também vai na sua condição de contorno. Os resultados vão ser visualizados em 3D na interface do FIFLOW, que pode ser feito em camadas, pode ser feito para cada elemento, para transporte de partículas, pode ser feito em uma visualização em planta 1D ou no 3D, ou você pode exportar os seus dados e integrar com os seus dados visualizados em um banco de dados relacional, com uma visualização em relatórios BI, como nesse exemplo aqui. A gente vai dar um webinar só disso em breve, então fiquem atentos, porque a visualização dos resultados é a chave do nosso negócio, né? Por exemplo, a gente quer estimar recursos e reservas de uma salmoura, ver quanto tem de lítio, quanto tem de sulfato, quanto tem de cálcio. A gente pode fazer todos esses cálculos e comparar com o medido a partir de visualizações em BI. Mas vamos voltar ao nosso exemplo, ao nosso cenário hipotético que a gente vai simular aqui com o PyCon e com o FIFLOW. Então, no nosso exemplo, a gente vai simular um ambiente de baixa precipitação de chuva, ou seja, baixa recarga, com intensa evaporação. Então, a gente vai ter uma salmoura. Essa salmoura pode ser tanto em ambientes como extração de sais, como extração do lítio, extração de sulfatos de sódio, de cálcio, ou você pode ter por exemplo, quando você está numa zona de fechamento de barragem e você começa a ter, você seca a sua barragem e você começa a ter precipitação de sais. O que rege a evaporação é sempre uma série de precipitação de minerais. Essa série impacta na concentração dos principais íons, começando com a precipitação de cálcio e bicarbonato, na forma de calcitas, por exemplo, depois de sulfatos, que pode ser de sulfato de cálcio e sódio, como a nossa glauberita, aquele exemplo do equilíbrio termodinâmico. E, por fim, a partir da evolução da evaporação, você vai ter uma concentração maior ou possível precipitação de cloretos, como a halita, que é o cloreto de sódio, como os bitter salts, que são a carnalita, cloreto de potássio, e você vai ter um enriquecimento de elementos muito solúveis, como o lítio. Então, aqui tem um exemplo. Uh, o meu videozinho não está funcionando, mas tem um videozinho, mas aqui teria o que é o resultado do videozinho, que é a partir da redução da, da água, da concentração de água, ou seja, a partir da evaporação, você vai ter a sequência de precipitação mineral, começando com o gesso, seguindo pela glauberita, que
que é o gesso é sulfato de cálcio, depois sulfato de cálcio e sódio. Uma vez que a glauberita atinge o equilíbrio, você vai ter outro mineral em equilíbrio, que seria a bloedita, que é um sulfato de magnésio e sódio. E depois você vai ter a precipitação de aletos, que você que aqui está representado como a alita. Uma coisa que é muito importante você ter em mente, que quando você está pensando em sequências evaporíticas, a entrada de novas soluções, principalmente soluções que estão empobrecidas em algum elemento que já teve sua fase de equilíbrio realizada, por exemplo, você está na fase de precipitação da glauberita e entra uma solução enriquecida em cálcio e sulfato, você vai ter um desequilíbrio da glauberita e uma possível reprecipitação de gesso. Então, quando você vai trabalhar nesses ambientes, você tem que entender qual é a solução de entrada e como ela vai impactar tanto a dissolução de minerais, como a interação com essa solução, que pode impactar numa redução da sua reserva. Por exemplo, no lítio, que é o elemento do momento, se você tem uma solução enriquecida em lítio e a água que você descarta do seu beneficiamento é empobrecida em lítio, porque você já explorou ele, mas ela infiltra no seu aquífero, você vai causar uma pluma de baixo lítio, que é o que a gente vai tentar simular aqui no FIFLOW, e que pode impactar na sua reserva. O seu recurso está lá. Mas o gasto que você vai ter para o beneficiar o seu lítio vai ser muito maior porque você vai ter uma concentração mais diluída. Então, nesse exemplo, então é isso que a gente vai simular, é uma salmoura que está supersaturada em gipsita, ou seja, se tiver cálcio no sistema, tem um pouquinho de cálcio seria suficiente para precipitar a gipsita, porque ela está supersaturada, ela está em equilíbrio, uma tendência de equilíbrio com a glauberita, que é o sulfato de sódio e cálcio, então ela uma solução empobrecida pode dissolver a glauberita e ela está enriquecida em lítio. O que vai acontecer? Esse cenário, a gente vai dissolver uma entrada de uma solução empobrecida em cálcio, enriquecida em cálcio, empobrecida em lítio e sulfato de sódio, a gente vai dissolver a glauberita e precipitar o gesso. Então, a gente vai usar o FIFLOW e o PyChem para simular isso. O banco de dados que a gente vai usar é o banco de dados específico para salmouras em altas temperaturas, temperaturas entre 0 e 30 graus, que é o banco de dados PTeaser, e as nossas condições iniciais, como eu falei, vai ser a solução de entrada, a solução inicial do aquífero, e se o aquífero tem uma mineralogia, e se ela está em fase de equilíbrio ou em cinética, no nosso caso, ela está em fase de equilíbrio, e a minha condição de contorno é a entrada de uma água de injeção, que vai dissolver os minerais ou precipitar minerais. Então, vamos à prática, Juan? Vamos. Eu vou aqui abrir um modelo. Na verdade, eu vou colocar aqui. Eu só vou dar uma pequena explicação das configurações do fluxo deste modelo aqui, só para termos uma ideia de como que a pluma se deveria mexer, né? Então, licença aqui. O modelo que nós estamos vendo, né, é um modelo, né, que foi uniformizado para fazer que as simulações sejam mais simples, mas de forma geral, ele tem uma configuração que nós estamos vendo aqui. O norte está para cá, nesse sentido, mas o fluxo, principalmente, tem essa direção aqui, de sul-este para noroeste. As, as unidades hidrogeológicas que foram adotadas neste modelo são aquelas que nós estamos enxergando aqui. Ele tem um embasamento rochoso, né, que tem um K baixo, que está com 5E-8. Ele possui também aqui uma camada mais condutiva, que tem uma condutividade hidráulica de 1E-5, que nós estamos soletando só para este exemplo, e também possui uma camada superficial de 1E-6 metros por segundo, para representar aqui um embasamento rochoso, um manto de temperismo, que na verdade tem uma granometria mais arenosa, e uma capa de um solo mais argiloso, né? Eh, as condições de contorno que nós estamos adotando neste modelo são apenas os córregos, né? Perdão.
São apenas córregos, drenagens superficiais, alguns sumpings que estão presentes na área, né? E as condições de entrada de água é apenas a recarga. E basicamente é isso. Nós estamos rodando sem nenhuma outra intervenção, só para ver como que o fluxo, só para ver como que o fluxo influencia no comportamento dessa pluma. Pode continuar, Lara. Obrigado. Aqui a Perdão. gente tem nossa concentração inicial de lítio, e aqui a gente vai ter calma, não é aqui. Nossa fonte de injeção. Então, como se fosse uma água com baixa concentração entrando dentro do nosso aquífero aqui. Então, a nossa nossa condição de contorno está inserida aqui. Então, o que que a gente vai ver agora? A gente vai ver como a pluma, como essa entrada de água pode impactar na diluição do lítio, que está extremamente concentrado no nosso aquífero. Então, uma vez, vamos desativar o nosso boundary condition para ele não ficar atrapalhando. Aqui, massa, concentração de massa. Então, aqui está a nossa entrada. Então, você vê que a entrada de uma solução de baixa concentração de lítio instantaneamente dilui essa concentração. E ela vai migrando de acordo com o nosso fluxo. Aí, se a gente avançar aqui, esse aqui é o traqueamento de partículas do FIFLOW, comparado com a nossa concentração de diluição de lítio. Você vê que é diferente. Você vê que a concentração do lítio, conforme o Paiken, tem uma concentração diferente do nosso traqueamento de partículas. Esse traqueamento de partículas é o que a gente utilizaria para inserir como condição inicial dentro do nosso modelo Frixi, se a gente utilizasse o FIFLOW como base para a nossa simulação Frixi. Então, a gente vê que o traqueamento de partículas não está representando fidedignamente o nosso fluxo. Por quê? Porque uma vez que a gente está trabalhando com uma salmoura que tem uma densidade variável e tem uma interação entre a densidade do fluido que a gente está injetando com a densidade do aquífero, você vê que tem um retardamento do avanço da pluma a partir dessa densidade. Então, isso o Frixi consegue simular, e o que não seria possível simular se não fosse essa interface acoplada de fluxo e transporte. Então, esse é um dos motivos que a gente utiliza o PyChem para refinar a nossa análise de modelo de fluxo e transporte. Tá, isso seria por uma injeção de um contaminante de lítio. E a nossa mineralogia? Como a gente tinha falado, no nosso modelo inicial, a gente tinha uma concentração de gesso. Vamos ver o nosso gesso no nosso aquífero 1. Ele não vai querer mostrar, né? Remover gesso. Vamos ao aquífero 1 e vamos ao gesso. Então, aqui é o nosso gesso no nosso aquífero 1. Então, a gente colocou uma condição constante no aquífero como um todo e ele está em fase de equilíbrio. Como a solução é uma solução enriquecida em gesso, uma vez que ela vai entrando no aquífero, você vê que o nosso gesso é automaticamente precipitado, porque uma vez que entra cálcio, o cálcio vai interagir com o sulfato presente na solução e vai precipitar na forma de gesso, criando uma área que poderia ter toda a porosidade consumida pelo gesso. Já em composição, de forma oposta, a glauberita era um mineral que estava em equilíbrio, que poderia ser dissolvido ou precipitado também com a entrada da solução. Como a glauberita ela é predominante um sulfato de sódio, com a entrada de uma injeção que concentra o sódio, que concentra o cálcio e tem menos sódio, a glauberita é dissolvida. Então, você vê que aqui ela tem uma dissolução do mineral a partir da entrada da solução. Então, você vê que no longo prazo você tem uma dissolução, o que de forma oposta poderia criar uma nova porosidade secundária e
e se fosse um dreno de fundo, por exemplo, criar uma instabilidade geotécnica. No caso, por exemplo, de um salar que explora sulfato de sódio, essa injeção implicaria em uma dissolução do mineral que eles estão explorando e precipitação de um mineral de que eles não têm interesse, que é o gesso. Então, a partir da entrada de uma solução empobrecida, você tem um enriquecimento da sua reserva. É, se você coloca esses minerais com uma cinética de reação, você vai ver que essa reação não vai ser instantânea, ela vai acompanhar a pluma. Então, essa seria a diferença de uma reação em equilíbrio e em cinética. Então, no nosso modelo, era isso que a gente queria mostrar, como que você consegue ver essa visualização no 3D. Esse é um modelo bem simplificado, que a gente fez para poder mostrar ao vivo, mas você pode mudar a sua composição mineralógica, elemento a elemento, dentro da sua malha do FIFLOW. Vamos voltar à apresentação, Juan? Então, como resultado, o que que a gente pode tirar? Que os compostos que são inseridos em reação com o mineral terão comportamentos distintos a partir do que rege essa interação. Então, nesse caso, o cálcio, como ele está precipitando com a forma do gesso, ele fica empobrecido na região de precipitação. Similarmente, isso acontece com o lítio. E eles têm taxas de transporte, eles vão chegar, a pluma do baixo cálcio e a pluma do baixo lítio vai reagir de uma forma diferente, porque eles têm reações que controlam esse avanço de pluma diferente. Então, a não utilização do modelo integrado pode levar a uma estimativa imprecisa da velocidade em que o seu contaminante é transportado. A mesma coisa com minerais com comportamentos diferentes, podem ter resultados diferentes. Então, no nosso caso, nosso exemplo, tem uma concentração de gesso nessa área, de gipsita, e uma redução da glauberita. Então, entender qual que é o seu composto, qual é a saturação dele no meio, é essencial para você validar isso aqui faz sentido ou não dentro da minha área de estudo. E aqui você pode comparar, esse é o nosso modelo com fases de equilíbrio. Então, aqui é o cálcio e aqui é o lítio. O lítio, como não está em fases de equilíbrio, ele vai ter praticamente a mesma dissolução, o que vai impactar um pouco aqui no desenho da pluma é a densidade, que vai variar pela, pela concentração de outros elementos. Então, você tira alguns elementos de equilíbrio, ele volta à solução. Então, pode alterar um pouquinho o desenho da sua pluma. E aqui o cálcio, que aqui ele está com uma pluma negativa de cálcio, e aqui ele está com uma pluma positiva de cálcio, porque a gente não considerou o equilíbrio com o gesso. Então, tudo que está aqui no nosso cenário está precipitando como gesso. Aqui foi um outro teste que a gente fez. E se a gente colocar só o gesso e ignorar o sulfato de sódio, que é a glauberita, o que que aconteceria? Então, a pluma existiria, só que teria uma concentração um pouquinho diferente. Por quê? Porque a glauberita é um sulfato de sódio e cálcio, então ela também contribui um pouco com a pluma do gesso. E aqui, como ela dissolve, né, como a gente viu antes, ela tem uma dissolução preferencial. Como ela tem essa dissolução, ela coloca um pouco mais de cálcio no sistema, o que impacta nesse desenho dessa pluma. Então, similarmente, se você não tem fase de equilíbrio, você não tem mineralogia, você vai ter esse desenho que a gente viu do cálcio, e não vai ter nenhum mineral dentro do seu sistema. E você vai ter isso aqui, é o índice de saturação. Você vai ter um índice de saturação positivo para o gesso e para a glauberita, porque você tem um excesso de concentração desses minerais aqui, do excesso do cálcio e excesso do sódio. Então, em linhas gerais, o que que a gente pode concluir com a nossa apresentação é que existe a modelagem de fluxo e transporte reativo, ela é uma abordagem interdisciplinar que precisa tanto dos conceitos de hidrogeologia quanto dos conceitos de hidrogeoquímica juntos. Eles podem trabalhar de forma isoladas e um dando suporte ao outro, mas o ideal é que eles se integrem,
porque isso vai impactar no desenho da sua pluma e até onde, se você desenhar uma linha de poços num lugar de poços de remediação, por exemplo, em que sua pluma não atingiu, porque você modelou ela simplesmente pelo fluxo, sem considerar a densidade variável, você pode ser que não consiga alcançar a sua meta de remediação. Então, você tem que integrar as duas coisas. Essa abordagem apresenta como os constituintes sólidos e líquidos interagem e como isso vai impactar na migração da pluma, na dissolução de concentrações e na precipitação de solução mineral, o que permite a estimativa de reservas líquidas. Então, você pode ver quando o minério tem solução, qual que é a sua reserva daquele elemento, que pode ser um elemento único, como o lítio, ou pode ser um elemento na forma de um mineral, como um sulfato de cálcio, um sulfato de sódio, que precipita na forma de alguns minerais. E você pode estipular, por exemplo, a variação da sua reserva sólida. Se você tem no seu aquífero minerais que podem ser dissolvidos e inserir uma nova concentração para a sua solução, você pode entender qual que é o delta, se seu mineral está precipitando ou está dissolvendo, e ver se isso pode impactar e quão significativamente pode impactar na sua reserva. Isso é imprescindível quando a gente está trabalhando em salares, que são minerais muito sensíveis à dissolução, principalmente com a água da chuva e com a injeção de novas águas. Você pode ter o diagnóstico da composição do seu efluente gerado, como numa estrutura de uma pilha de uma barragem de rejeito, ou se vai ter uma drenagem de mina associada à interação da água com toda a sua estrutura, todos os minerais que você colocou. Se na saída do seu dreno pode ter precipitação mineral e quanto você vai ter em toneladas, e depois você pode contar, você pode converter isso em volume, se você sabe o volume do seu poro e o volume de precipitação de mineral esperado, você pode ter uma ideia de quanto o seu poro vai ser preenchido por fases sólidas, e a mesma coisa você pode ver se você está criando como se fosse uma, uma castificação a partir da sua composição que está dissolvendo a sua mineralogia. E, por fim, você pode entender as suas estratégias de remediação, se elas estão adequadas, qual que é o resultado delas, e você fala assim, qual que é o cenário se eu mudar a solução de injeção, se eu tirar se eu impermeabilizar a minha zona de contaminação, que isso vai impactar no seu cenário e na sua pluma de contaminantes ou na sua reação em mineralogia e solução. Nós vamos dar em breve um outro webinar que vai falar sobre uma solução inovadora para simulação de cenários que a WST está desenvolvendo, então fiquem atentos e não deixe de nos contatar em caso de dúvidas ou se você tiver algum problema que você acha que a gente pode ajudar a resolver.